Vamos falar hoje sobre início de liderança. Início de liderança, porque geralmente a gente tem essa tendência, né, a justificar algumas falhas que a gente está vivendo por causa de início de liderança. Então a gente vai para um lugar que é, poxa, como eu estou iniciando, eu ainda não tenho acesso a isso, eu ainda não entendo como isso funciona. Então, o objetivo hoje da nossa conversa é justamente a gente poder desmistificar um pouco esse início de liderança. E vocês entendem o grande romper de liderança da nossa vida? Ele é quando a gente realmente se torna líder, né? Esse é o primeiro grande romper da nossa vida de líder, é quando a gente se torna líder. E eu já vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês. No entanto, eu também quero trazer para vocês uma luz de que todos os próximos degraus da nossa liderança, eles também exigem da gente uma adaptação a esse novo degrau, né? Elione, Carol, bom dia. YouTube é bem melhor que o Zoom, amei. Que bom. Você vê que tudo vocês me pedem, gente. No fim das contas, eu cedo, né? Eu sou essa pessoa com vocês. Que bom que deu certo, que bom que está funcionando bem para vocês. Então vamos lá. Gente, o que acontece na primeira liderança? Vamos começar do começo? Vamos começar do começo. O que acontece na primeira liderança? Primeira liderança, geralmente, ela vem como sendo um grande reconhecimento, certo? De algo que você estava fazendo bem feito. Tudo bem? Tem alguém aqui com a gente no chat, enfim, que está escutando, que está vivendo primeira liderança? Para quem não está vivendo primeira liderança, gente, eu quero que você escute isso como líder que desenvolve primeiras lideranças. Tudo bem? Quem não está vivendo primeira liderança aqui, eu quero que escute isso como um líder que promove especialistas a líderes e que precisa se posicionar para conduzir essa primeira liderança, o desenvolvimento dessa primeira liderança. Tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Geralmente a primeira liderança ela vem como um reconhecimento do que você estava vivendo, do que você estava entregando como um bom especialista, certo? É sobre isso. Você vem trabalhando muito bem, você se destaca, você entrega mais resultado que outras pessoas, você tem uma comunicação mais assertiva que outras pessoas, enfim, você se destaca. Ao se destacar, você ganha um lugar de ser observável, de ser elegível como líder. É isso, né? A gente trabalha muito bem e aí a gente ganha esse lugar de tem pessoas me observando como se eu me tornasse ali elegível para uma possível liderança. Quem está observando esses líderes em formação pensam, nossa, olha como a Carol trabalha bem. Sabe o que eu queria? Que a Carol formasse várias outras Caróis. Eu queria no time da Carol outras Caróis, certo? É esse o lugar que você se forma líder. Você trabalha bem sozinho, outras pessoas te olham e pensam, meu Deus, a gente podia ter, era 10 dela, não uma só. Então vamos fazer o seguinte, vamos promover a Carol a líder? Vamos promover a Carol a líder para que ela forme outros especialistas como ela, certo? Então vamos promover a Carol a líder. Só que o que acontece? Nesse momento, entenda que você vem de uma jornada de acerto como especialista, tanto que você chamou atenção, né? Mas você vinha acertando e chamou a atenção de quem promove. Ok. E pensem nisso, hoje as pessoas que chamam a atenção de vocês geralmente são bons especialistas. É raro um mau especialista chamar nossa atenção. Tá certo, gente? Faz sentido para vocês? Conversem comigo aqui no chat. Faz sentido para vocês que um mau especialista geralmente ele não grita aos nossos olhos para ser promovido, né? Geralmente são os bons especialistas que gritam aos olhos de quem promove, certo? Então, o que acontece? Nesse momento, o cargo de liderança, ele vem como um presente para coroar esse caminho de especialista que a pessoa estava fazendo. Então, o cargo de liderança, ele vem e reconhece isso. Olha, a sua jornada até aqui foi tão bem feita, você é tão bom que você merece ser líder, né?
E aqui já tem a possibilidade de primeiro erro, porque não quer dizer que os bons especialistas todos desejem se tornar líderes. Só que a gente entende muitas vezes que a forma da gente reconhecer aquele bom especialista é a gente promovendo esse especialista à liderança, né? Mas ok, vamos supor, isso é tema para uma outra live, mas vamos supor que esse especialista ele queira ser líder, ok? Ele quis ser líder, ele comemora, ele pensa, nossa, era o sonho da minha vida mesmo, isso até estava, gente, mapeado no PDI dele, no Plano de Desenvolvimento Individual, maravilhoso. Ok, ele se torna líder. Ele se torna líder, inicia a liderança. O início dessa liderança, ele não é uma continuidade do caminho maravilhoso que ele vinha fazendo de especialista. O início da liderança dele é sim o início de uma nova fase, onde as habilidades dele antigas, que faziam dele um bom especialista, não são mais suficientes para ele se tornar um bom líder. Então, ele precisa iniciar um caminho de desenvolvimento intencional de liderança. Vocês escutaram isso? O que fazia dele um bom especialista não é suficiente para fazer dele naturalmente um bom líder. Então, quem promove tem por obrigação conduzir o início da liderança do promovido. Não é falar assim, olha, a minha parte eu fiz, eu te dei esse cargo. A minha parte por você eu já fiz, agora é com você. Não. Quem promove tem por obrigação conduzir, orientar o desenvolvimento desse início de liderança. E aí vamos falar sobre isso agora. O que é esse início de liderança? O que compõe esse início de liderança? Compõe primeiro esse trabalho sobre a mentalidade, de que você saiu de um lugar de especialista e você passou para um lugar de líder. Sim, parabéns pelo excelente especialista que você foi, mas pronto, já te dei parabéns. Agora, mãos à obra, porque a gente começa uma jornada árdua e infindável de desenvolvimento de liderança. A primeira liderança, eu costumo dizer que ela tem ali até 90 dias para ela se manifestar como sendo uma boa liderança. Ou seja, tá aqui já a primeira grande dica para vocês que estão me escutando sobre como desenvolver novos líderes. E para quem também é novo líder que está aqui, já está ganhando essa mentoria gratuita. Então, veja só. Uma nova liderança, ela tem em torno de 90 dias, até 90 dias. Às vezes a gente encontra uns líderes assim, ó, meio aceleradinhos, que a gente com 30, 60 dias, a gente já tem uma manifestação de liderança bem feita. Mas se não tem, tá tudo bem, você consegue colocar isso em prática até 90 dias. E o que é isso? O que é isso? O que você tem que orientar? O que faz parte desse começo de liderança bem conduzido para que a liderança se manifeste em excelência, se manifeste em eficiência, se manifeste em protagonismo. Protagonismo. Primeira chave que tem que ser virada. Me tornei líder, sou responsável pela minha equipe. Então, antes, eu respondia só por mim mesma. Agora, não. Agora eu respondo por mim mesma e por todos que estão abaixo de mim, mesmo eles errando. Mesmo eles errando. A gente não só responde por quem está abaixo da gente quando eles acertam. A gente responde por quem está abaixo da gente quando eles erram também. Quando eles erram também. Certo? Então aqui você vai construir o primeiro pilar inegociável de uma liderança protagonista. O primeiro pilar inegociável de uma liderança protagonista, que é o quê? Você entender que você passa a ser proteção para a sua equipe. Só que você ser proteção para a sua equipe significa sim que você passa também a ser escudo dos problemas. Você passa a receber esses problemas, você passa a se responsabilizar, a responder por esses problemas. Vai vir isso natural? Não, não. Às vezes vem nos líderes natos, mas a gente não pode depender de líder nato, gente. Não pode. Então, você precisa conduzir isso. Tá bom, então vamos ter uma conversa séria. Carol, você foi promovida, parabéns, isso é um reconhecimento por tudo que você foi até agora. Você queria ser líder, olha, estava mapeado no seu PDI, um cenário perfeito. Então, agora vamos começar a falar sobre a sua liderança. A partir de agora, você é dona do time. Tudo bem? Então você é a responsável por tudo que se passa abaixo de você. Eu estou do seu lado, mas entenda que você tem que olhar não apenas mais para o seu trabalho, mas você tem que olhar para o trabalho de todos que estão
abaixo de você. E de cara, isso já gera uma ação. Se eu preciso olhar para todos que estão abaixo de mim, eu preciso de tempo. De tempo. Porque não é com a minha agenda superlotada de especialista, pulando de reunião em reunião, que eu terei tempo de olhar e cuidar e orientar quem está abaixo de mim. Então, existe uma necessidade de medida imediata de revisão da agenda desse especialista que se torna líder. É você abrir a agenda com ele literalmente e falar, vamos revisar aqui, ó, isso daqui então você pode mandar essa pessoa do seu time, isso você pode mandar essa pessoa do seu time. Porque o líder, ele precisa de ter tempo para desenvolver o principal papel dele, que é a orientação e desenvolvimento de pessoas. Orientação e desenvolvimento de pessoas. E eu sei que tem muitos de vocês aqui, que já estão numa liderança avançada, mas estão pensando, cara, eu nunca passei por esse passo. Então, eu costumo dizer que tem gente que já está lá no terceiro, quarto degrau de liderança e pensa, cara, eu não vivi o meu primeiro degrau de liderança, porque ainda é engolido pela própria agenda, ainda responde só por si mesmo e deixa que a equipe se quebre abaixo dele. Então, mesmo você que talvez está lá na frente, talvez você também precisasse escutar isso. E revisitar esse lugar, e reaprender, e redefinir algumas coisas que na primeira liderança, se ela tivesse sido bem orientada, bem guiada, isso tudo teria sido visitado. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Você passa a ser responsável pela sua equipe, pilar de proteção nasce, mas para isso você precisa de tempo. Então vamos olhar para a sua agenda e vamos criar espaço na sua agenda com reuniões recorrentes, porque a gente tem duas palavrinhas mágicas. Quais são, gente? Quais são as duas palavrinhas mágicas que sustentam toda e qualquer liderança? Quais são as duas palavrinhas mágicas? Vamos ver se tem gente aqui que sabe das duas palavrinhas mágicas que sustentam toda e qualquer liderança. E a gente precisa começar a colocar isso em prática. Precisa começar isso mesmo, congruência e frequência. Tá aqui os meus seguidores raiz. Congruência e frequência. Congruência e frequência. Então, não é esvaziar a agenda, criar espaço na agenda só daquela semana. É frequente. É frequente. Tudo bem? Então, você vai esvaziar aquela reunião e vai nascer uma nova reunião. Uma reunião onde você passa toda segunda-feira, por exemplo, a fazer um acompanhamento semanal com o seu time. E aí, no primeiro momento, o líder te pergunta, esse líder novo, tá, Carol, mas eu até marco, tá aqui. Mas o que eu vou falar nessa reunião? O que você vai falar? Você vai escutar. Você vai escutar o que as pessoas têm para te falar. Você vai escutar o que é a prioridade das pessoas daquela semana e você vai orientar. O líder, ele não tem que se preocupar tanto sobre o que ele fala. Ele tem mais que se preocupar sobre o que ele escuta e como ele orienta isso. Mas não é discursar. Um líder conduzir uma reunião não é ele discursar. Então, você também vai ensinar isso para o seu líder novo. Então, ok, esse é o primeiro ponto, certo? Ele entender que ele passa a cuidar das pessoas. Para isso, naturalmente, é necessário criar uma agenda para isso, porque ele não vai cuidar das pessoas à noite pelo WhatsApp. Não, é num momento bom do dia, é num bom dia, é com um sorriso no rosto, não é assim, nossa, deu para eu te encaixar, eu te chamo 15 minutinhos. Não, a prioridade dele passa a ser desenvolvimento de pessoas. Carol, isso acontece da noite para o dia? Não. Tanto que eu falei para vocês que a gente tem até 90 dias para implementar uma primeira liderança efetiva. 90 dias. Ou seja, não dá para mexer nessa semana. Tudo bem, quando que vai começar? Semana que vem. Então vamos colocar essa na próxima semana. E aí a gente vai colocando isso a ponto que daqui a pouco está tudo rodando. Certo? É um período de transição, mas é uma transição intencional. Se ela não for intencional, ela não acontece. A gente opera na nossa zona de conforto, a gente opera no lugar que a gente vinha operando antes. Certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente, eu costumo dizer o seguinte para os líderes que eu desenvolvo, de primeira liderança. Eu quero que amanhã você chegue nessa empresa e as pessoas, elas olhem para você e elas percebam que você se tornou líder, antes de você abrir a boca. Tudo bem? O que é que você vai mudar na sua comunicação não verbal que vai fazer com que os outros percebam que você se tornou líder? Líder. Carol, do que você está falando? De tudo que é não verbal e comunica.
O jeito de você se vestir, o jeito de você pentear o seu cabelo, o jeito de você olhar para as pessoas e sorrir quando você entra no ambiente, mesmo sendo 7 horas da manhã. E isso, de novo, com frequência, não é só o dia que você está de bom humor. Então, quais são as atitudes de comunicação não verbal? Eu não estou falando da sua fala, eu estou falando das pessoas baterem o olho em você e pensar, cara, algo mudou na Carol. Sabe quando a gente entra numa loja, gente, numa loja aleatória do shopping? A gente olha e a gente sabe quem é o gerente da loja e quem é o vendedor. Hoje as pessoas, elas olham para você, elas sabem quem é o gerente e quem é o vendedor da sua lojinha? Ou não sabem? Então é sobre isso, é intencional mesmo. A gente tem que parar de ser vítima do, eu sou assim mesmo, eu gosto de me vestir assim mesmo, e fica nesse lugar de que quem quiser conviver comigo, que conviva assim. Não, isso não quer dizer que você não possa trabalhar de tênis, né? Por exemplo, eu fui líder na área de marketing por acho que mais de 5 anos. E eu adorava trabalhar de tênis, então eu não tô falando disso, não se apegue a essas coisinhas para você justificar o que você está deixando de fazer. Amplie a sua cabeça, abra o seu coração e o seu ouvido para pensar sobre isso. Olhar no espelho antes de você sair de casa e pensar o seguinte: se eu me topasse ali, ó, se eu topasse comigo mesmo no corredor, eu ia pensar, uau, algo mudou na Carol. Ah, mas e quem trabalha de uniforme? Daqui para cima não é uniforme. Daqui para cima é o seu rosto. Prender o cabelo bonitinho, dar uma escovada no cabelo, os homens estarem de barba feita, cabelo cortado, uma maquiagenzinha básica, porque o excesso atrapalha também. É sobre isso, sorriso no rosto, postura, olhar para todo mundo e falar bom dia, bom dia, bom dia. E não chegar no seu ambiente de trabalho já no WhatsApp, respondendo coisas e já assim, meu dia já começou cheio. Isso não é postura de líder. Isso não é postura de líder, né? Eu costumo dizer que a gente, quando se torna líder, a gente perde o direito a algumas regalias dessas que, por exemplo, o dia que eu tô de mau humor, eu já entro no escritório de fone de ouvido, porque eu não quero falar com ninguém. Não, gente, fone de ouvido sai, tá? Fone de ouvido sai do ouvidinho do líder. Por quê? Porque o líder tá aberto sempre a escutar quem precisar falar com ele. Então, quais são os elementos não verbais de comunicação que você decide implementar na sua comunicação no dia seguinte da sua promoção? Quem que questiona o promovido sobre isso é o líder que promove. Vamos falar sobre isso? Não é deixar ele desconfiar disso, ele subentender isso, ele receber um feedback. Não, você, líder, precisa se posicionar e falar amanhã. Amanhã, o que você virá de forma diferente para que as pessoas olhem para você e percebam que você se tornou líder. Vamos listar. Juntos, eu tô aqui para te ajudar. Eu te promovi, mas eu sei que estamos iniciando agora uma nova jornada e eu sou aqui o seu suporte principal para essa nova jornada. Tudo bem? Fábio, Carol, você é incrível, eu não me canso de ouvir. Obrigada, minha querida. E eu não me canso de ter você aqui sempre, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Tá ali, muito melhor que o Zoom. Então tá bom, tá tudo bem, já entendi o recado. E quando se trata de loja, onde não tem essa tarefa de reuniões o tempo inteiro, Marielle, você vai criar essas oportunidades. Quando a gente pensa em reunião, às vezes a gente pensa assim numa mesa, todo mundo sentado em volta durante 1 hora. Não, eu tenho, por exemplo, uma mentorada que ela é dona de uma empresa, né, e líder, naturalmente, daquela loja. É uma loja de materiais de construção, inclusive, e a gente organizou a agenda dela de liderança para que ela consiga fazer uma reunião de 20 minutos semanal, em pé, todo mundo, atrás do balcão, porque se o cliente entrar, alguém vai ter que parar, sair da reunião para atender o cliente. Então, é sobre você procurar a solução. E aí, qual que é o horário que dá para ela? Entre 3h30 e 4 horas, que geralmente é quando a loja não tem cliente. Não é super de manhã, que é o recomendado, não é logo depois do almoço, é entre 3h30 e 4 horas, e tá tudo bem. É sobre a gente encontrar a solução e se adaptar sobre isso. Então, tem dia que ela tem que dar treinamento de produto para os vendedores, então eles chegam 15 minutos antes. Eles almoçam mais rápido e fazem o treinamento de produtos. Então, entendam
Entendam que é sobre você, líder, se responsabilizar, a acompanhar, a desenvolver. Então, gente, o que eu gostaria, né, de realmente entregar para vocês aqui hoje é sobre essa primeira liderança, ela ser intencional. Ela ser intencional. A gente tirar da nossa boca e tirar da boca de quem a gente promove, que, ai, você entende, né? É que eu acabei de ser promovido. Aí que você entende, né? Eu tô na minha primeira liderança. Tira isso da sua boca. Tira isso. Você até pode pensar isso. Bom, até 90 dias eu tô super em desenvolvimento. Passou de 90 dias, acabou essa desculpa. Acabou. Acabou. Você tem o seu tempo de você realmente desenvolver essa primeira liderança. Vou colocar aqui para vocês outros fatores importantes para serem observados. E depois, se fizer sentido para vocês, a gente pode ter outros momentos onde eu me aprofundo nesses outros fatores, tá bom? Mas outros fatores que precisam ser observados e direcionados nessa primeira liderança. Por exemplo, você ensinar o seu líder desenvolvido, promovido, a escutar mais, a fazer mais perguntas, a entender o que cada um espera dele. Você ensinar esse promovido também sobre a importância dele conduzir um feedback. Então, você precisa saber dar feedback para você ensinar o outro também a dar feedback. E, de novo, com as duas palavrinhas mágicas como suporte de congruência e frequência. Então, você vai criar na agenda dele essa recorrência, por exemplo, mensal de feedback com todas as pessoas que respondem diretamente com ele. Você vai ensiná-lo a construir o plano estratégico da equipe, independente do plano estratégico da empresa, estar super pronto, super... Não, o líder, ele é responsável por uma cultura que se cria dentro da própria equipe. Então, não é sair fazendo, não é sair trabalhando, mas é a equipe nesse trimestre. Qual é o nosso objetivo principal? Para onde que o time todo está remando? Né? Então você vai ensinar o seu líder promovido a olhar para isso. Ele vai ter que abrir tempo na vida dele para fazer esse tipo de coisa que antes ele não fazia. Né? Então você vai ensinar o seu líder promovido a avaliar as pessoas que estão abaixo dele, né? Pode, por exemplo, usar uma ferramenta, né, de avaliação. Uma das ferramentas que eu mais gosto quando a gente pensa em avaliação de pessoas, por exemplo, é a matriz Skill Wheel, mas tem o 4Inbox, tem o 9Inbox, enfim, tem várias ferramentas. Às vezes você está numa empresa que até já tenha ferramenta, mas você vai ensinar o líder a avaliar, a construir um plano de desenvolvimento, a construir esse feedback, a dar o feedback positivo e o negativo. Você vai ensinar o líder a se posicionar como líder em reuniões. E o que significa isso? O líder numa reunião, geralmente ele é o último a falar, ele não é o primeiro, ele abre a reunião, mas depois ele vai para um lugar de escuta ativa e ele promove que todos participem para ele ser o último a falar. Você vai ensinar esse promovido também a pedir feedback sobre ele mesmo e construir o plano de desenvolvimento dele sobre liderança. Então, tem vários pequenos fatores que precisam ser desenvolvidos intencionalmente para daqui 90 dias, gente, essa pessoa, esse novo líder, ele esteja liderando. Liderando. Então, escute o que eu estou te dizendo. Isso não acontece automaticamente. Ah, Carol, mas é que para mim aconteceu. Parabéns. Parabéns. Se para você aconteceu automaticamente, parabéns. Se você tem um caso na sua vida que aconteceu automaticamente, parabéns, sorte sua. Uhul, só. Mas a gente não pode ser refém das lideranças natas para a gente falar de alta performance em time. Líder é desenvolvível. Líder é desenvolvível. E é muito triste, né? Eu tenho um caso, assim, por exemplo, que eu já vivi durante toda essa minha carreira corporativa, né? Para quem não sabe, eu tenho mais de 15 anos de carreira corporativa, onde eu tive a oportunidade de galgar, né? Todos os degraus de liderança. Então, eu fui contratada como analista, vivi a minha primeira liderança ali no meu primeiro ano já de empresa, dentro de uma multinacional, e eu cheguei até um cargo de diretoria global e depois decidi transicionar de carreira. Mas nessa trajetória maravilhosa, né, que eu vivi, eu tive a oportunidade de viver diferentes nuances de liderança e não apenas brasileiras também, né? Então, de realmente permear entre, né, diferentes equipes, diferentes culturas. E o que eu tenho para dizer para vocês? Que sim, a liderança ela é desenvolvível, ela deve ser feita de uma maneira intencional.
Só que também nessa minha jornada, que é o caso que eu quero compartilhar com vocês, eu também assisti, por exemplo, líderes promoverem excelentes especialistas. Excelentes especialistas. E não conduzirem o desenvolvimento da liderança naquele excelente especialista. E aí passava 2, 3 meses, qual era a fala do líder? Cara, promovia Carol errado. Não devia ter promovido a Carol, foi um erro eu ter promovido a Carol. E às vezes, gente, o erro não é a promoção. Pode ser, em alguns casos pode ser, mas nesse caso específico que eu vivi e aconteceu do meu lado, dentro de uma outra diretoria, não era a promoção o erro, porque aquela especialista promovida, ela tinha tudo para se tornar uma grande líder. Mas é sobre o erro de quem promove achar que só dar a promoção é o suficiente. Entende? Nossa, promovi o fulano errado. Tá vendo? Não devia ter promovido. Não é isso. É que você não pode apenas promover. Você tem a responsabilidade de promover, principalmente quando a gente está falando de primeiras lideranças. Você tem a responsabilidade de promover e orientar, pelo menos pelos primeiros 90 dias, de uma maneira bem dedicada. Bem dedicada. Àquela pessoa que você promoveu. É sobre isso. É sobre você entender que é responsabilidade sua, o líder promovido, dar certo ou não. Porque não é só sobre você dar um cargo para ele. É sobre você orientar e ensiná-lo a se tornar líder. Tirar o ego dele, de que ele ser um excelente especialista é suficiente para ele ser um líder. Então, apesar da liderança vir como reconhecimento de uma jornada maravilhosa de especialista, ele vai precisar se reconstruir como profissional. É um pouco, né, incoerente. Então, precisa ser orientado pelo líder que promove. Faz sentido, queridos? Faz sentido para vocês? E daí, para a gente finalizar, eu quero contar uma metáfora para vocês, né? Que acredito que vocês já tenham me ouvido contar isso em outros momentos, né? Que para mim, ela ilustra muito bem o que acontece nesse momento de primeira liderança. Quando a gente vai soltar uma pipa, né? Soltar pipa. Eu tive uma infância onde eu soltei muita pipa. A pipa tá ali, pronta para subir, puxando linha. É o nosso especialista excelente, que grita aos nossos olhos, que você pensa, cara, vai se tornar líder da equipe e vai fazer um tanto de especialista bom como ele. A pipa tá ali pedindo linha para subir. Você decide promover. Você decide soltar a linha, ok? Você dá a linha para a pipa. O que acontece imediatamente quando você solta a linha para a pipa? Faz uma barriga, gente, na linha. Faz uma barriga na linha. A pipa não imediatamente sobe. Ah, Carol, mas já subiu. Já, mas não é a regra. Para de se apegar nas exceções de liderança nata, de pessoa que... Não! A verdade é que quando eu estou falando com você, líder, sobre o seu protagonismo durante a promoção de alguém. Quando você solta a linha para uma pipa que está pedindo, você não vai pegar ali a sua carretilha ou a sua latinha com linha, pôr ali numa porteira e tomar um café. Você não vai. É naquele momento, mais do que nunca, que você fica com os olhos fixos sobre a pipa. E observando aquela barriga da linha que formou. Observando se a pipa vai voar e a barriga vai sumir, vai esticar essa linha, ou se a pipa começa a dar umas rodopiadas e tende a cair, daí você dá uma trabalhada na linha. Mais do que nunca, você que tem a linha na mão, fica de olho na sua pipa. Certo, gente? Então, por que quando a gente promove uma pessoa, a gente praticamente deixa a carretilha na porteira e vai tomar café? E fala assim, olha, eu fiz a minha parte, que era te dar a linha, que era te dar o cargo, agora é com você. Não. Não, ainda não. A gente ainda está numa fase de barriga da linha. A gente ainda está numa fase de barriga da linha. E essa barriga da linha, talvez ela dure até 90 dias. Nesse momento, o que você precisa fazer? Observar. Observar e orientar.
observar e orientar, e orientar, e orientar, e ficar de olho nessa pipa, que ela vai dar uma rodopiada, tender a cair. Você vai trabalhar com essa linha, para que essa pipa suba. Entende isso? Faz sentido, gente, para vocês? Me contem aqui se faz sentido para vocês isso. Então, para a gente finalizar, eu quero contar para vocês que quem promove tem tanta responsabilidade quanto quem é promovido sobre o sucesso da primeira liderança. Tudo bem? Esse é um lugar de liderança protagonista, onde a gente que promove tem responsabilidade sobre o sucesso do nosso promovido. Certo? Era isso? Sim? Então, gente, se cuidem. Muito sentido? Que bom, que bom. E claro, né, vou convidar todos vocês que ainda não estão inscritos no workshop Líder Protagonista que vai acontecer em novembro, para se inscreverem. O link está lá na minha bio, é um workshop gratuito, onde eu vou dar 4 dias de aulas para vocês, 100% gratuito e online. Então, estão todos convidados para a gente poder se aprofundar nesse posicionamento protagonista de liderança. Protagonista de liderança. Tá bom? Era isso. Se cuidem, tenham um excelente dia e a gente se vê amanhã às 7h19. Certo? Beijo, queridos. Bom dia.